Olá, meu nome é Arno, eu fiquei responsável pela primeira parte do cálculo do Praxev e basicamente eu fiquei responsável pela primeira parte do cálculo do Praxev, que é encontrar a corrente usando a capacitância e a tensão. A primeira coisa que eu fiz foi analisar a função e derivar ela usando a regra do expoente, que é NA elevado a n menos 1, que no caso como o expoente era no t e t era de primeira potência, cortava o t, ficava só 50 ficava só 50, e quando tinha algum número tipo o 100 e o menos 200, eles são uma constante e eu anulava ela se tornava zero. Após isso, eu peguei a fórmula que está disponibilizada no slide, que é I é igual a capacitância vezes a derivada de V sobre T. E a capacitância era 200 microfarad. Fazendo a multiplicação fica 0,01 amperes. E na segunda parte dessa questão, teria que fazer um esboço gráfico. O esboço gráfico basicamente é uma constante que no começo, como a função é menor que zero, maior ou igual a 1, fica uma bolinha aberta no começo, no zero, e uma bolinha fechada no 1, e ela desce para outra constante no 0,0 menos 0,01, porque na função 100 menos 50t fica menos 50, a, fica menos 50 a derivada de v. E ela também começa aberta no 1 e fecha no 3, abrindo de novo no 0,01 positivo, com uma bolinha aberta, e fechando no 4. Basicamente isso. Boa noite, meu nome é Matheus Ramos, eu sou da turma 1 do projeto e eu fiquei responsável pela segunda parte da atividade, né? Em que nós temos um circuito RC série com uma fonte de 10 volts, um resistor de 5K ohm e um capacitor de 1000 microfarads. O objetivo da questão era achar a função corrente e a função DDP do capacitor em função do tempo, certo? Para a gente fazer isso, envolveria diferenciais, né? EDO e algumas integraisinhas. Basicamente, a gente pega o circuito, calcula a DDP fornecida pela fonte, tem que ser a soma das duas DDPs, deriva isso e depois isola o corrente, isola de outro lado a diferencial do tempo, né? Integra dos dois lados e acabou-se. Então a gente chega no resultado que, como está escrito no relatório do manuscrito, né? A gente chega no resultado que a função da corrente em função do tempo seria a DDP da fonte dividida pela resistência vezes uma exponencial neperiana de menos T dividido por R, o resistor, né, multiplicado pela capacitância, né? E a DDP do capacitor seria a DDP da fonte vezes um menos E elevado a menos T dividido por RC. Então, na aplicação da questão, a gente tem basicamente que substituir esses valores, certo? Substituir o valor da função, substituir o valor da tensão, né? Substituir o valor da resistência e do capacitor. Então a gente chega em duas fórmulas, né? I de T é igual a. Então a gente chega nos seguintes valores, que a corrente ela vai ser 1 dividido por 500 vezes E elevado a menos T dividido por 5. E a DDP do capacitor seria 10 multiplicado por 1 menos E elevado a menos T sobre 5. Meu nome é Ricardo, né? Eu sou o gerente da primeira equipe e eu vim falar sobre o porquê da corrente cessar quando o capacitor fica devidamente carregado.
É porque no momento inicial, quando a gente liga os fios do capacitor à fonte, os terminais, né, deles não estão eletrizados. Então, existe uma DDP entre os polos da fonte e o capacitor. E, portanto, o fluxo de elétrons, né, uma corrente, ela acontece para poder equilibrar os potenciais. E no momento que esses potenciais estão equilibrados, que é quando o capacitor ele alcança sua carga máxima, né, são no caso os 10 volts, essa corrente ela naturalmente acaba, né, já que os potenciais estão igualados. Eu me chamo Eduardo e hoje eu irei falar sobre o circuito e sobre como ele vai provar nossos cálculos. O circuito aqui ele não está energizado, mas conforme a gente energizar ele, a tensão no capacitor vai aumentar gradualmente até que ele alcance o valor máximo, que é igual ao da fonte de tensão. Iremos já visualizar isso acontecendo, essa tensão ficando constante, mas a gente primeiro precisa entender por que isso ocorre. Isso ocorre porque conforme o capacitor vai carregando, a corrente que começa no seu valor máximo vai diminuindo com o tempo. No que a corrente vai diminuindo, as oscilações vão diminuindo também junto com a corrente, até que o ponto que a corrente atinja zero. Quando ela atingir zero, é porque o capacitor vai estar completamente carregado e vai servir como barreira para essa corrente. A gente vai começar aqui a simular. Nessa simulação, a gente vai mostrar que a tensão vai começar em zero e vai aumentar gradualmente. Aqui, ó. Ela começa em zero e vai aumentando gradualmente. Seguindo a setinha do mouse, dá para ver. Conforme ela vai passando o tempo, ela vai se estabilizando e se tornando constante. Pronto, a partir deste momento, ela já está constante. E a corrente vai diminuindo cada vez mais. Esse comportamento é comprovado pelos cálculos e pelas propriedades dos capacitores, que provam que conforme o capacitor vai carregando, a corrente vai diminuindo porque o capacitor vai servindo de barreira para esta corrente. No circuito, nós temos os seguintes componentes: um multímetro no modo amperdagem, um multímetro no modo tensão, uma fonte de sinergia com tensão de 10 volts e uma corrente de 5 amperes, um resistor com resistência de 5 ohm, um capacitor polarizado com capacitância de 10 farad e classificação de tensão de 16 volts, e por último um osciloscópio com tempo por divisão de 10 metros por segundo.